Ezequiel capítulo 27 e capítulo 28. É isso? Nós estamos aqui diante de relatos, de sentenças contra 7 nações, como temos falado aí nos capítulos anteriores. Aqui nós temos a lista das 7 nações: Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. Quando eu falo aqui, é que eu selecionei aqui o nome, porque no outros áudios eu falei de 7 nações, mas eu não citei as 7, se não me engano. Então é uma lista, de oráculos contra essas nações. E alguns intérpretes, eles vão entender que essas profecias, elas não são apenas históricas, mas elas também são escatológicas, de respeito a tempos futuros, e não meramente um relato histórico. Ok? E aí, o reino do Messias, ele, segundo Champlin, não pode realizar-se até que os inimigos de Israel sejam humilhados. Quando eu falo segundo Champlin, é a ideia que se tem. O Champlin, ele relata, os conceitos que as pessoas têm do texto bíblico. Então, o Messias não pode realizar-se, o reino do Messias não pode realizar-se até que os inimigos de Israel sejam humilhados. O reino, no caso, o reino escatológico, porque ele veio, morreu na cruz, pregou, falou, morreu na cruz do Calvário, e foi, e já se falava dos tempos, das estações, lá em Atos capítulo 1, os apóstolos, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas, dos tempos, das estações? Quando você vai restaurar do reino a Davi? Aí ele falou assim, não vos cabe saber os tempos e as estações. Então, esses tempos, essas estações lá, de Atos capítulo 1, é o tempo escatológico. Ok? E alguns entendem que esses 7 impérios aqui têm uma ideia escatológica. Lembra que lá na igreja, lá em Apocalipse, tem as 7 igrejas do Apocalipse, que também é entendido como 7 tempos escatológicos, assim como 7 países aqui. Ok? Então são ideias escatológicas. Então, uma vez que isso aconteça, Israel se levantará como cabeça das nações e o milênio, segundo alguns afirmam, se iniciará. Essas questões aí escatológicas, nós já falamos sobre isso, já aprendemos. Isso aí é nível de faculdade, É nível de faculdade, de pós-graduação. E nós ainda estamos, a maioria esmagadora, eles estamos estudando aí a 5ª série, tentando lutar para terminar o ensino fundamental, para depois começarmos o ensino médio. Alguns já estão mais à frente, Podemos dizer que alguns já estão fazendo o ensino médio, ou terminando o ensino médio, ou já terminou, mas não chegou ainda na faculdade, e muito menos na pós-graduação. Então, só que nós temos uma ideia, a base, formar aquela base da 5ª série, para depois ter condições de estudar lá no ensino médio e fazer a faculdade. Esses assuntos escatológicos. Nós temos aqui no capítulo 27, um lamento, na Bíblia Brasileira, está falando assim, lamento sobre Tiro. Lembra dos salmos de lamentação? O estilo literário? Então nós temos aqui um estilo literário de lamento. É tipo uma poesia, um canto. É uma forma poética de retratar o que vai acontecer. Naturalmente, nessa forma poética, ele vai fazer menção a alguma coisa que é comum entre eles, algo que é bem conhecido, que é da realidade dele, e que se pega aquela realidade como algo figurado do que vai acontecer no futuro. E um ponto ou outro não está relacionado diretamente ao dia a dia ali da pessoa, mas ela vai entender quando se fala. Então, isso aqui tudo é uma expressão poética. Ok? Tiro, naquele contexto, é como a China de hoje, ou os Estados Unidos, a nível comercial. Acho que se pensar em nível comercial, a China é a representação maior simbólica, Porque a nível de produtos, a China manda no mundo mesmo.
Os Estados Unidos também, mas a China é o grande referencial de venda. Então, hoje seria, a Tiro seria a China de hoje, ou os Estados Unidos de hoje, grandão, né? Se gabava do que inventava, né? Então, ela era, você é grandona. Né? Então, a narrativa vai falar o fim disso, que é um grandão, se sente todo poderoso, não é isso? Vai falar aqui. Eu acho que você vai entender melhor aqui. A bioplenitude, ela me deu aqui um resumo interessante, que eu acho melhor nós trabalharmos no resumo da bioplenitude, aqui nas notas de rodapé da bioplenitude. Se você tem a sua bioplenitude, você pode acompanhar aí comigo. Okay? Se você não tem, você vai só ouvir. 27, de 1 a 36. A destruição de Tiro é certa. Então Ezequiel foi mandado levantar uma lamentação sobre Tiro. O fim de Tiro é retratado como um navio, tá vendo? É retratado como um navio afundando. Está lá no versículo 32 a 34. Provavelmente por causa da sua extensa atividade marítima e do fato de que a própria cidade fosse uma ilha. Então, ela tem uma grande atividade marítima, né? E ela está em uma ilha. Então, a forma poética, a lamentação está usando essa realidade dela geográfica e das suas atividades comerciais para falar por meio de parábola, para falar de maneira simbólica do que vai acontecer com ela. E ela vai entender. Porque ele está usando aqui elementos comuns a eles. Ok? 27, comentário 27, 4 a 7. Os vários materiais usados na construção dos navios são descritos conforme as suas funções e lugares de origem. Isso, em si mesmo, indica um comércio extenso. Ou seja, na poesia, está retratando para eles e para nós, principalmente, o quanto Tiro tinha realmente um comércio, tá vendo? A China, né? O quanto Tiro tinha um comércio extenso. E a China, os Estados Unidos, têm esse comércio extenso. Ok? Não vou ler todo o comentário da plenitude, não. Vou ler alguns comentários da nota de rodapé que eu acho interessante, que esclarecem melhor. Capítulo 28, 27, de 8 a 11. Os artesãos, o pessoal do barco e os soldados eram de várias nacionalidades, indicando a formação cosmopolita de Tiro, tá vendo? Então, ali tinha vários profissionais de vários locais de todos os mundos que iam para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Pessoal que ia trabalhar no exterior, né? Essa é a realidade e a importância de Tiro, ok? Capítulo 27, versículo 10. Os persas são o moderno Irã hoje, né? Os lídios faziam parte de uma área localizada na Ásia Menor. E os líbios, né, os Iputs, se localizavam na África do Norte, a oeste do Egito. Deixa eu esse versículo aqui, o 10. Os persas, os lídios, os Iputs, se achavam assim, as pessoas que vinham de fora, né, as pessoas que realmente trabalhavam lá. Né? Então, esse intercâmbio internacional, retratando aqui o intercâmbio internacional de Tiro. Deixa eu ver aqui, capítulo 27, do versículo 12 ao versículo 24. A mais completa e extensa lista das comunidades comerciais encontradas em qualquer lugar das Escrituras. Ou seja, aqui, segundo a narrativa, tem uma completa lista, né, de comunidades comerciais. A relação de comunidades comerciais aqui é a maior em todas as escrituras, segundo a nossa de rodapé, enfatizando, então, o comércio exterior de Tiro. Né? A lista move-se geograficamente do Ocidente ao Oriente e mostra um surpreendente conhecimento exato da atividade comercial daquele dia. Então, tudo isso enfatiza o poderio de Tiro. Né? Automaticamente esse poderio vira quê? Se transforma em quê? Em soberba. Né? Em
suficiência. E ele está falando que vocês não estão perdendo. Isso vai acabar. 27, capítulo 27, versículo 25 a 36. A imagem literária usada por Ezequiel volta agora a de um navio, ou seja, anteriormente, se você ver a nota de rodapé aqui, vai pegar uma ideia de navio, depois vai fazer uma comparação com a questão da terra, né, de comércio, né? Aí depois ele volta a falar de navio de novo, de mar. Então na lamentação, na poesia, fala do mar. Depois fala da terra, de comércio que aconteceu na terra. E depois volta a falar do mar de novo. E aí é que no mar, a partir do versículo 25, é que fala que haverá um grande naufrágio, onde os navios, trabalhadores, grandes trabalhadores vão afundar, né? E vão pedir socorro, vão gritar, vai ser tão alto que dá para ouvir de longe. Então é o retrato do que vai acontecer com Tiro. Interessante aqui, versículo 26, fala o seguinte, 27 e 26, o capítulo 27, versículo 26. Os teus remeios te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no coração dos mares. Vento oriental. Nós vamos pregar sobre isso, para enfatizar um pouco sobre isso aí, se Deus nos permitir. Esse vento oriental é o Euraquilão. Ok? Euraquilão. Algumas Bíblias trazem até esse nome, né? Mas outras trazem apenas na nota de rodapé, só na nota de rodapé. Esse vento é o mesmo vento lá do livro de Atos, capítulo 27, 14, quando Paulo estava sendo levado para Roma, e bateu aquele vento, a pessoa achou que ia morrer, falando, um anjo apareceu aqui e falou que nós não vamos morrer. Porque esse vento, que no caso é o vento sul, é o mesmo vento lá de Êxodo 14, 21, que abriu o mar vermelho. Isso é muito interessante. Vento de Deus. Né? Tanto para fazer o bem, quanto para trazer sentença ou castigo. Né? Que, fazendo uma aplicação nos nossos dias, que é que o Euroaquilão de Deus, que este vento poderoso de Deus, seja vento de abrir mar, e não o vento de fazer afogar. Vai depender de quem ele vai ser aplicado. Porque para o povo de Israel, foi o mesmo vento foi para abrir o mar. E o mesmo vento para fechar o mar e matar os egípcios. O vento que derrubou, simbolicamente falando, Tiro, e o vento de graça profetizada por Tiro. O vento que ameaçou a vida dos seus tripulantes de Paulo, mas aí ele falou, não, calma, que esse vento não é para matar vocês. O anjo falou, não, o vento de Deus. A caixa de ferramentas de Deus tem um vento Euraquilão, um vento que é usado para abençoar, como também usado para castigar. Que haja vento Euraquilão em minha, na tua vida, mas o vento do abrir o mar vermelho, o vento do livramento, o vento da bênção, o vento da proteção. Mas esse é o vento que Deus quer, esse é o Euraquilão que Deus quer trazer para a minha vida e para a tua vida. Mas quem determina isso muitas vezes é eu e você. Se você não quiser o vento Euraquilão do abrir do mar, da bênção, da libertação, ele vai mandar o vento. Só tempestade mesmo para afogar. O vento da correção, o vento do castigo, né? O vento do empurrão, o vento seco, ele nem bate, ele pode matar, ferir, colocar em enfermo ou edificar. Qual é o vento que você quer? Já tem a sua resposta. Então, possamos agir em função
esse euraquilão, a bênção positiva daquilo que vai fazer bênção para a gente, ok? Então, encerrando o capítulo 27, fala que no versículo 16, os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Aí vem a nota que chamada pedra preta depois. Assobiam um sinal de espanto. Então era a cultura da época, né? Assobiar um sinal de espanto. Tem a questão de rasgar as vestes como lamento, né? Eu lembro lá que no seminário, quando eu fazia seminário, tinha a cultura semana na capela. Aí tinha um visitante. Quando o visitante estava pregando, o pessoal estava gostando, o pessoal fazia assim, ó. Fazia barulho assim com a boca. Aí o visitante não sabia de nada, estava meio assustado com isso. Mas na verdade, não sei quem inventou isso, isso é um sinal que você está gostando. Aí você fala assim, rapaz, que isso? Meu Deus, que palavra. O pentecostal, aleluia, glória a Deus. Quando o pentecostal fala, fala a Deus. É a cultura do pentecostal. Né? Lá no seminário, quando estava gostando, ninguém fala, glória a Deus. Né? Aí certa vez esqueci o nome de falar da pessoa que dirige o seminário. Deão não, eu tenho outra palavra, não é Deão não. Esqueci agora. É o diretor geral, esqueci aquele nome que fala que é a pessoa que comanda toda a faculdade. Aí ele é um senhor, o senhor Ebenezer. Né? Muito conhecido meio batido. Uma vez nós estávamos orando lá de manhã, ele achava aquilo, não gostava daquilo, daquela manifestação, ele achava aquilo que era. Não. Aí na hora de culto, ali, na hora de pregação, deve ficar para essas coisas. Ele se escandalizava com os seminaristas. Que os seminaristas faziam aquilo. Aí uma vez ele orando, eu sei contei isso uma vez para vocês. Aí uma vez nós oramos, segundo corpo, aí ele orou, nossa Deus, abençoe esse seminarista, abençoe o seminário, sabe? Abençoe a família do seminarista, que esse seminarista seja uma abençoada depois para você. Ó Senhor, tira do nosso meio esse negócio de tira, Senhor. Rapaz, que uso me contaram, eu não estava presente, me contaram, eu conheci o Ebenezer. Né? Nem sei se ele está vivo ainda, nem sei se ele é vivo ainda. Na época ele tem 70 e poucos anos, 80 e poucos anos. Naquela época lá atrás. Aí, não sei, aí ele orava, né? Pedia. E por quê? Porque não achava isso bom. Mas não adiantou. Né? Ele continuou e é uma prática que tinha. Né? É uma prática cultural. Ou seja, quem nós aprendemos com isso? É importante nós entendermos a cultura das pessoas. Até mesmo para nós sabermos nos comunicar e usarmos essa cultura para pregar o Evangelho, para entender o outro, para se comunicar com o outro. Né? E para pregar o Evangelho de acordo com a cultura do outro. É sempre bom ter o conhecimento. Bom, vamos aqui para o capítulo 28. E o capítulo 28 continua aí nessa mesma pegada de expressões literárias, né, de falar simbolicamente. E aqui o profeta Ezequiel fala, né, uma continuação do que vai acontecer com o Tiro. E aqui nós temos aquele grande mistério. Porque nesse capítulo 28, assim como acontece com o livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, as pessoas entendem que essa expressão poética aqui, né, assim, na verdade, está se falando de um rei lá daquela época, né, que é Ititobal. Qual o nome da figura? Ititobal, estou vendo aqui a nossa rodapé da Bíblia, dele tudo. E apesar de falar de uma realidade histórica, aqui tem também uma simbologia, uma retratação simbólica da realidade, e aqui estaria se falando de Satanás. Porque apesar de ter ali algumas
comparações que tem tudo a ver com o contexto da época, quando ele começa a falar que tu estavas no jardim, opa, jardim? Ah, mas é um jardim simbólico, não sei o quê. Tu estavas no jardim de Deus. Aí o pessoal começa a entender que aqui está se falando de Satanás. Ok? Jardim aqui é a glória de Deus. E então, essa é uma das referências que os estudiosos entendem que é uma referência que fala quase diretamente de Satanás. Fora daqui nós temos em Jó, né? Jó, só que Jó acontece na realidade espiritual, né? Onde os anjos de Deus aparecem na presença de Deus e também Satanás apareceu. Está lá no Jó capítulo 1. Então, como eu tenho dito, no Velho Testamento, a figura de Satanás, como nós compreendemos hoje, ele é pouco conhecida. Essa revelação, esse entendimento, eles não tinham. Isso aí foi um processo progressivo, né, que veio a ganhar forma depois, mas naquele contexto lá, eles não tinham essa noção. Mas nós temos aprendido que na cultura judaica, tanto o bem quanto o mal vem de Deus. E quando falamos de mal, é o mal na forma da nossa interpretação, né? Como nós falamos o mal, é aquele mal da bezetacil que o pai leva a criança para tomar no posto de saúde. Depois de ter saído lá da Disney, do passeio da Disney, o pai leva a criança para tomar bezetacil. Então, no entendimento da criança, a Disney é bom, mas a bezetacil é mal. Mas no entendimento real dos fatos, tanto a Disney quanto a bezetacil são coisas boas. Mas a criança não entende isso. Então, quando o povo já ia falar do bem e do mal, é o bem e mal dentro do entendimento limitado dele. E também, mesmo dentro desse entendimento limitado, em alguns aspectos, o mal era mal mesmo, que era o castigo no sentido de dor, né, de fazer sofrer. Mas esse fazer sofrer é entendido pelo mal como castigo, pode ser entendido como mal em um aspecto inicial, né? Mas tem que pensar no final do negócio. O que aquele mal vai produzir? Vai produzir mais mal ou vai produzir o bem? Não, vai produzir o bem. Então é bom aquilo. Ele é mal em um momento, mas no produto final ele não vai ser bom. O médico, ele tira, o médico, ele arranca a perna, ele amputa um membro. E amputar um membro é mal, é ruim. Ora, mas essa amputação de um membro vai salvar a vida. Então isso que é mal agora, o futuro é bom mesmo, porque no futuro tem uma. Bom, continuando aqui, porque a gravação acabou saindo aqui por ano e mandei sem querer. Estava falando então sobre a questão da amputação, né? E parece que eu falei também da questão do garoto. Então, o garoto lá da Disney, que o pai leva para Disney, para Disney é bom, mas para tomar bezetacil não. Então depende da visão limitada que você tem, você vai pensar de uma maneira. Se tiver uma visão ampliada, você vai pensar de outra maneira. Ok? Então nós temos aqui essa profecia, né? E as pessoas entendem então que o capítulo 28 fala-se também de Satanás. Ok? Deixa eu ler aqui a nota na Bíblia Plenitude, que é a nota, estou achando interessante a nota desse capítulo da Bíblia Plenitude. Capítulo 28, 2. Príncipe de Tiro, provavelmente Itito-Baal, né? 2. Né? Observe Itito-Baal, né? Então, você vê que tem idolatria aí com Baal. Né? Isso quem fala é Joséfo, né? Joséfo é um historiador. Que na época de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor cumpriu esses propósitos de Deus, quem era o rei de Tiro era Itito-Baal. Ok? Eu sou Deus. Por causa da sabedoria e da riqueza do rei, ele atribuiu a si mesmo uma posição mais elevada do que a permitida. Então ele falou, eu sou Deus, né? Porque tem Baal no meio aí, né? Sou o próprio Baal encarnado. Né? Eu sou o Baal encarnado. Ah, você é o Baal encarnado? Tá bom. Então essa mesma afirmação presunçosa é vista lá em Isaías, capítulo 14, de 12 a 15, né, que é outra referência no Velho Testamento, falando sobre Satanás. Okay? Tem lá em Jó, né? Jó capítulo 1,
fala que os anjos do Senhor foram se apresentar a Deus, Satanás foi junto. Então, no Velho Testamento, nós temos aprendido, tem falado para vocês, que esse entendimento é um entendimento limitado no Velho Testamento, mas tem referência sobre isso. Que isso vai ficar muito claro só depois. Lá no Velho no Isaías já era, eu sou a estrela da manhã, né? Viste que caíste do céu. Lá em Isaías. Okay? Não, lá em Isaías, o rei da Babilônia exalta-se a si mesmo. Interessante, né? Aqui é o rei de Tiro. O rei de Tiro se exalta e vai ser derrubado pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia também se exalta e vai ser derrubado pelos médios e pelos persas. Entendeu? Então, exaltou a si mesmo a uma elevada posição. O termo aqui, ó, Deus, né? Eu sou Deus, pode ser, lá no Isaías, pode ser comparado ao seu uso lá no Salmo 82. Porque lá no Salmo 82, pode ser, pode ser traduzido como deuses, né? Deuses esses que morrem como os homens morrem. Então, você é esse tipo de Deus aí, o Deus fabricado, o Deus criado. Então, se você é criado, você é o Deus que vai morrer como qualquer outro. Você é Deus, então você vai ser abatido para mostrar que você não é Deus. Ok? Aí, continuando aqui a nota de rodapé. Em todas as passagens, o que clama um status divino, o que clama um status divino morrerá com a morte de incircuncisos. Né? No caso aqui, está fazendo uma referência ao versículo 10. Olha o versículo 10 fala aqui, o capítulo 28, versículo 10. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros. Porque eu falei, disse o Senhor, você é Deus? Então você vai morrer e um estrangeiro vai te matar. Para mostrar que você não é Deus. Né? Será levado ao mundo dos mortos, né? Versículo 14 aqui, ou morrerá como os homens. Então, essa soberba do rei vai ser abatida. Deus é aquele que engrandece e derruba. É isso? Aquele que engrandece e derruba. Né? Vai depender da sua posição e da obra que ele tem nas suas vidas. Na sua, na minha vida. Então, o caminho da soberba, o caminho do eu, é o caminho de morte. E esse é o caminho que muitas pessoas têm se enveredado. Para encerrar o capítulo 28, tem uma nota aqui, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o cimento de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Certo? As pessoas entendem que isso é Satanás. Né? Não, é aqui que estava no Éden. Eu pensava que, não, assim, essa parte que fala na Bíblia, que lá é estrela da manhã, tu caíste do céu, né? Aqui, não, que os comentaristas acham intrigante, e é com base nisso aqui que eles falam que é Satanás. Então, assim diz o Senhor, tu és o cimento da perfeição, né? Cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobriam. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ouro, o jaspe, a safira, a carbulo e a esmeralda. No dia que foste criado, foram eles preparados. Eu estava lá. Tu eras querubim da glória Egito. Falei, sabe? É realmente muito intrigante. Está falando só de rei, isso ser só o rei Tiro. Né? E por isso as pessoas entendem que esse capítulo fala também, simbolicamente, do próprio Satanás, na realidade de Satanás. Eu estava pensando, essa é uma questão minha, tá? Eu estava pensando que já que está pegando o Jardim do Éden como exemplo, está pegando um exemplo para dar um outro ensino, o exemplo que está sendo dado aqui é do Jardim do Éden. Aí me veio uma conjectura na mente que se estudar, pode sair alguma coisa nova.
também esse texto aqui não fala um pouquinho da realidade de Adão, não? Porque o pessoal pensa muito em Satanás. Mas será também que, indiretamente, o texto também, misteriosamente, não quer nos falar um pouquinho de Adão, que de alguma maneira, lá no Éden, também errou, se sentiu tal, né? Solomão, né? E um detalhe, aí a coisa que agora isso vem na minha mente agora, nesse exato momento. E vá que depois que comeu o fruto proibido, essa, essa soberba não veio. Afinal de contas, comer do fruto proibido era justamente comer para ter a mesma sabedoria de Deus. Porque Satanás falou, você, se comer, vai ser igual a ele. A Eva comeu e deu a Adão. Vá que, a minha conjectura, aqui também não se fala indiretamente de Adão, indicando um dos problemas que Adão teve depois de comer o fruto proibido. Soberba, exaltação, achando que poderia ter o mesmo conhecimento de Deus como é a postura de Deus. Daí vem a expulsão. Né? Ele come, segundo o entendimento tradicional, ele foi perdoado, porque Deus, segundo o entendimento, Deus matou um animal e levou o corpo para ele, isso aí é discutido. E depois que ele é perdoado, ou antes, não sei, ele continua com a soberba está no coração dele. Bom, já pecou, primeira posição, já tu pecou, com a tua soberba, tu está sendo expulso do jardim do Éden. Segunda possibilidade, você pecou, eu te perdoei, e depois que eu te perdoei, tu continuou com essa postura. Então, sai fora do jardim do Éden. Ok? Tudo conjecturas, tudo possibilidades. O que nos intriga, e são essas coisas que nos fazem amar essa palavra e nos estimula a pesquisar ela cada vez mais. Ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, fazer seu comentário. Isso muito ajuda o nosso trabalho. A sua função é ouvir, é se inscrever, que é rápido, e a nossa função é tentar produzir um mínimo de conteúdo para você. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.